Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Todo dia 2 de novembro, desde que eu tinha 8 anos, a minha mãe ia à igreja rezar pela mãe dela, minha avó. Minha mãe foi batizada e criada como cristã católica e só não ia às missas todo domingo porque tinha que ficar em casa cuidando dos filhos pequenos. Depois que a gente cresceu, acho que já não existia o hábito de ir, enfim. Mas de vez em quando ela ia para a igreja rezar e tal. Sem contar que domingo a gente tinha um outro rito religioso particular, principalmente entre mim e ela, porque meu irmão dormia sempre até tarde, que era ver todas as séries que passavam na Sony Entertainment Television, durante a manhã inteira. Às vezes a gente estava lá às 2 de frente para a TV desde as 6 da madrugada. Domingo eles faziam um combo especial de comédia pela manhã, a maioria repeteco dos episódios da semana, que eu lembro de ficar com o rosto dolorido às vezes de tanto rir. A gente pedia pão de queijo, salgadinhos da padaria e assistia a The Nanny, My Wife and Kids, Whose Line Is It Anyway, Married with Children, Third Rock from the Sun, Everybody Loves Raymond, Mad About You, Will and Grace, Friends e tantas outras. A gente tinha também um outro ritual de domingo que era ver Sai de Baixo à noite. Aí sim, a família completa. A gente terminava a semana com McDonald's e muita risada antes de enfrentar a nova segunda-feira. Claro que isso tudo mudou bastante com a adolescência, depois computador, internet, namorados e novos rituais. Eu me pego imaginando a minha mãe, aos poucos, perdendo, entre aspas, os filhos para o mundo. Um paradoxo entre ficar feliz por eu seguir minha vida e triste, ao mesmo tempo, por não ter mais os filhos no seu colo, né, pertinho. Enquanto eu crescia, eu presenciava esse paradoxo. Eu sentia-o através da minha mãe. Eu pouco sei da minha fase bebê, mas eu imagino que deve ter sido doloroso quando a gente deixou de mamar. Depois também quando a gente começa a andar, quando a gente começa a falar o que pensa, e criança fala um monte de coisa mesmo. E essas etapas do crescimento, que devem sim ter um grande peso nas mães, que eu acho que a gente opta por romantizar e não querer olhar de verdade, sabe? Nessas discussões de maternidade, mas deve ser muito difícil. E eu sei que ao longo da vida a gente vai criando e destruindo muitos rituais. Eu tive muitos com a minha mãe, eu criei outros sozinha, ou com amigos, ou com namorados. Rituais de aniversário, de Natal, de domingo. Eu fico pensando que esses rituais inconscientemente existem para congelar o tempo. Enquanto o dia a dia marca a passagem do tempo, o rito pausa. Pense em uma coisa que você costumava fazer sempre, todo domingo, na infância ou na adolescência. Depois de muitos anos, não dá mais para saber se a memória daquele ritual é do dia X ou Y, do ano A ou B. As imagens se misturam, mas aquilo que foi vivido permanece como uma foto congelada na mente. Eu não era criança nem adolescente nas minhas lembranças de Whose Line Is It Anyway de domingo, sabe? Eu era uma filha e estava com a minha mãe ao lado, rindo das mesmas coisas que eu. Era um momento suspenso do tempo. Nesses mesmos domingos de preguiça, quando a gente não passava o dia inteiro de frente para a TV, vendo essas séries, depois do almoço ou finzinho de tarde, eu e minha mãe a gente jogava baralho, tranca ou buraco. Ou paciência, uma de frente para outra, de vez em quando fazendo sons em voz alta, aleatórios, para outra rir. A gente costumava pegar um bloco de folhas A4 e desenhar jardins, plantas, paisagens e pintar depois com lápis de cor. E a gente molhava a pontinha do lápis num copinho d'água para fazer aquarela. Dia de semana depois da escola, antes de eu me federar em vôlei e quando a minha mãe não ficava trabalhando até tarde dando aula, a gente via as novelas todas da Globo, exceto nos dias de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, que era sagrado, mas também era só meia horinha, 20 minutos, sei lá. E dava pra, né, só ver o episódio ali rapidinho e voltar pra Globo. A gente ouvindo Woman in Chains ou Forever Young no carro, antes dela vender o Monza velho, indo pro clube do Flamengo, pra aula de natação, ou indo pra escola de manhã. Todos os rituais viraram uma espécie de memória núcleo. Eu consigo acessar, talvez, cada um de forma individual. Eu tenho que me esforçar e me concentrar para isso, claro. Mas nenhum desses rituais tem a especificidade do tempo, entende? É como se eu não tivesse idade nessas lembranças. Ou como se eu fosse eternamente jovem, imortal. Eu acesso essas lembranças com a cabeça de agora e os pensamentos se misturam.
E isso me faz pensar na importância dos rituais para, paradoxalmente, marcar uma época suspendendo o tempo. Ainda mais quando se é mãe ou pai. Eu não sou mãe, e como eu já falei aqui, provavelmente eu não serei. Não sei. Vamos ver. E talvez eu precise ainda entender como criar rituais próprios, diferentes desses que minha mãe criou quando tinha minha idade e já criava 2 filhos. Talvez o podcast seja um deles. Eu não sou católica como a minha mãe e eu não vou à missa de Dia de Finados, mas eu sei que ela gostaria que eu reservasse um momento desse dia para pensar nela e celebrar a sua vida. Então, esse momento é seu, mãe. Obrigada pelos melhores rituais da minha vida.